Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Estamos de volta aqui no YouTube, nosso canal Falando de Cristo na Estrada. Como sempre, né? Eu de cá, você de lá, em minhas mãos a velha companheira, amiga, Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é sempre a palavra do Senhor. Nosso manual de estudo, temas do Evangelho de João. Estamos aí na lição número 8, mas vamos até a lição número 13, vamos terminar no finalzinho do mês de dezembro. E ó, maravilha, hein? Chegou aqui a lição do ano que vem, janeiro, fevereiro e março, o amor e a justiça de Deus. Se prepare aí para mais uma temporada que não para. Estamos fazendo o ID, a missão que Jesus nos incumbiu, para a gente ir em todos os lugares, né? O mundo inteiro deve receber a palavra de Deus. Aí sim ele voltará para buscar a todos nós. Essa é a profecia que estou aguardando. Se você não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco, hoje aqui na minha casa, né? Estou aqui na sala, minha esposa, Dona Vilma, ali na cozinha, e eu já publiquei esta semana no Facebook, na página da Rádio Web, Rádio WF. Aliás, eu quero convidar você também a visitar o nosso Facebook, a nossa página Rádio WF, e baixar o aplicativo gratuitamente na lojinha, né, no Play Store. Vai lá, baixa o aplicativo da Rádio WF e ouça sem moderação, 24 horas, uma rádio gospel evangélica na web. Aplicativo gratuito. Vamos orar para fazermos o resumo da lição número 8 e eu conto com você aí para dar o seu joinha, aquele like, fazer o comentário, orar por nós e compartilhar também com as outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever. Oremos? Querido Deus, amado Pai, estamos em sua presença, Senhor. Por isso, mais uma vez, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e lhe agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem promovido em nossas vidas. Obrigado por mais uma semana. Muito obrigado, porque temos a certeza que o Senhor está preparando um lugar maravilhoso para todos nós. Peço uma bênção especial sobre todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, sobre as famílias por elas representadas, meu Pai. Seu Santo Espírito nos capacite, que Ele seja agora o nosso professor, que possamos aprender de Ti e principalmente colocar em prática em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, que mais uma vez, que Deus abençoe você e sua família, viu? Conto com a oração de vocês, tá? Então, estou à vontade, como eu falei para vocês, estou em casa, fazendo aqui o resumo da lição número 8, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, o autor da lição, ele está utilizando aqui o Evangelho de João, e João, ele escrevendo ali para a segunda geração, para as gerações futuras, né? Já falei isso com vocês aqui, do problema que estava acontecendo naquela época, o gnosticismo, colocando em dúvida, em xeque, a divindade de Jesus. Então, o gnosticismo estava entrando com essa ideia ali dentro das igrejas, né? E algumas pessoas estavam começando a perder a fé em Jesus Cristo como Messias. Por quê? Porque acreditavam no Messias como Moisés, queria livrar eles da opressão romana, como Moisés livrou o povo judeu da opressão egípcia, né? Mas João está reforçando que o Jesus profetizado no Antigo Testamento não tinha a missão de livrar o povo da opressão romana, mas sim libertar a todos nós, desde lá do primeiro pecado, Adão e Eva, até o último, antes da volta de Jesus, da penalidade do pecado, que é a morte eterna. Ninguém pode fazer isso por nós, a não ser Jesus Cristo. Então, ele veio para nos comprar, nos resgatar, né? Ele nos livra da penalidade do pecado, que seria a morte, né? Então, a Bíblia ela sempre vai estar falando que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. E Jesus, ele vem e morre em nosso lugar. Ele nos compra, nos resgata dessa punição. E também para, através do Espírito Santo, nos dá poder para vencer o mal, poder para vencer o maligno, poder para vencer o pecado. E a Bíblia, palavra de Deus, ó, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra do Senhor. Aqui tem todas as instruções para que eu possa estar nessa caminhada prosseguindo para o alvo, que é o céu, é a vida eterna, descrita lá em Apocalipse, né? João, para mim, é a maior autoridade porque ele teve
esse contato com o Antigo Testamento, contato com aquilo que Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Pedro, Tiago, né, que todos esses outros escritores já tinham publicado. E ele mesmo, né, escrito ali as cartas, o Apocalipse já tinha sido enviado para as igrejas, e agora ele vem fazendo esse reforço para que eu e você mantenhamos a nossa fé viva, que Jesus Cristo é o Messias, né? É o Verbo que se fez carne e habitou aqui, conviveu com a gente, assumiu o nosso lugar naquela cruz, morreu e foi ressuscitado porque nele não havia pecado, e ele está no céu, vivinho, tá? Ao mesmo tempo que esse Deus tão poderoso que está no céu, né, fazendo as maravilhas, como nosso advogado, nosso sacerdote, sumo sacerdote, não deixe de ser o cordeiro que tira o pecado do mundo, não deixe de ser o rei dos reis e também não deixe de ser o juiz, né? Tudo isso na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a Bíblia apontando Jesus como a segunda pessoa da divindade, ele é o Deus Criador. O Antigo Testamento, então, o verso para memorizar em João capítulo 5,36 diz: mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que meu Pai me enviou. Então Jesus está dizendo que tudo que ele estava fazendo ali não era por conta própria, né? Porque o Pai, Deus, tinha enviado ele para que ele fizesse exatamente daquela maneira. Então nós podemos ver repetidas vezes no livro de João todas as coisas que Jesus disse e fez e que revelaram que o Messias, o Cristo, né, é a mesma coisa, havia chegado a Israel. E ele veio de fato como um deles, um judeu nascido em Belém, como as Escrituras haviam predito. No entanto, como João escreveu, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, né? Veja como que é. João, capítulo 1, verso 10, vai dizer que, apesar disso tudo, o mundo não o conheceu. Então nós temos ali, nós estudamos até aqui no capítulo, a lição número 7, né? Vários testemunhos. Testemunho em prol de Jesus. João está dizendo que os milagres, na verdade, são sinais apontando para algo maior. Esse algo maior é Jesus como Messias, a divindade de Jesus Cristo. Mas não apenas os milagres, né? As pessoas que receberam esses milagres, ao conhecer, ao entrar em contato com Jesus, vão dar testemunho que Jesus Cristo é Messias. E aí, nós temos autoridades, nós temos judeus, nós temos samaritanos, nós temos romanos, né? A gente tem muita gente dando depoimento em favor, em testemunho de Jesus Cristo como Messias. Além disso, o próprio Pai, Deus, na hora em que João Batista o batiza, ouve a voz do céu: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, né? Eu sinto felicidade nele. O próprio Espírito Santo, em forma corpórea, como registrado lá, né, no Antigo Testamento, também desce sobre ele, todas as pessoas vendo isso daí acontecer. A ressurreição de Lázaro, né? Pois é, e outros personagens que Jesus teve contato, mesmo estando morto, Jesus o ressuscita. Então, todas essas coisas estavam acontecendo e, mesmo assim, algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, estavam rejeitando. Bom, e eles deveriam reconhecê-lo ainda mais pelo fato de que as Escrituras, o Antigo Testamento, apontava para ele, né? Então, a maioria das pessoas que Jesus tinha contato ali, que estava rejeitando, eram líderes religiosos que tinham contato, conhecimento, eram até mestres da lei, eram mestres conhecedores da palavra de Deus, e a palavra de Deus apontava para Jesus, né? O próprio sistema sacrificial, né? Nós temos ali, quando Deus entrega para Moisés o livro contendo todas as leis, pede para Moisés entregar os levitas, ficar ao lado da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, construída com todo carinho para receber as 2 tábuas, escrita pelo próprio dedo de Deus, os 10 mandamentos. Então, eles conheciam tudo isso. E apesar de todas essas coisas estarem apontando para Jesus, eles não reconheceram Jesus e o rejeitaram. Aliás, mataram Jesus, né? Isso é muito ruim. Agora, a pergunta que fica, então, no resumo dessa lição é o que nós podemos aprender com os erros dessas pessoas. Porque nós temos o contato com o Antigo Testamento, com o Novo Testamento, né? Então nós, além
do que foi relatado, do que eles conheciam no Antigo Testamento, nós temos também agora as testemunhas do Novo Testamento. Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele aparece não só para as mulheres, não só para os seus discípulos ali, mas aparece para mais de 500 pessoas, né? E aí já não é mais profecia, agora é história, história. E nós estamos vivendo um período em que está se cumprindo as coisas que antecedem a segunda volta de Jesus. E a profecia da segunda volta de Jesus, eu acredito nela, né? Eu sei que ele está preparando um lugar maravilhoso para mim, para você, porque ele falou, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu falaria para vocês. Eu vou preparar lugar. E ele foi ou não foi? Foi. Eles viram, né? O anjo falou, ó, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, da mesma maneira ele vai descer, todos os olhos o verão ao mesmo tempo. Ele falou, quando terminar de preparar lugar, eu voltarei para buscar vocês, e vocês estarão para sempre aonde eu estiver. E João mesmo, que nós estamos estudando aqui, vai relatar que esse lugar é maravilhoso, onde não há dor, não tem mais choro, né? Não tem mais tristeza, não tem mais pecado, não tem mais morte. Felicidade plena, né? Porque o pecado será erradicado, enfim, na glorificação, segunda volta de Jesus. Sinais, obras e maravilhas. Então, além dos milagres que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também registrou relatos mais abrangentes sobre os sinais, obras e maravilhas que Cristo fez, né? Ele vai fazer aqui na primeira pergunta, porque ele diz, ó, apesar dos milagres serem relatados por mim, como sinais apontando para a divindade de Cristo, só isso não bastava. Porque profetas verdadeiros também fizeram milagre. Profetas falsos também fizeram milagre. Aliás, a Bíblia vai até chamar a atenção para a gente tomar cuidado com falsos profetas e falsos cristos que fazem até fogo descer do céu. Então precisava de algo maior, né? Então precisava que, além dos sinais que Jesus estava fazendo, as obras e maravilhas, precisavam também estar de acordo com o que a Bíblia falava a respeito daquele que viria como o Messias. E as características apontadas no Antigo Testamento somente dava certo na pessoa de Jesus. Como é descrito o relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, especialmente no contexto dos sinais. Então, gostaria que você lesse aí João capítulo 5, verso 17, verso 20, depois do verso 36 ao verso 38. Os sinais realizados por Jesus mostravam que ele tinha sido enviado pelo Pai. Ambos estão unidos em obras e também propósitos, né? Tem muita gente que quer anular o Antigo Testamento, né? Muitos religiosos falam, olha, o Antigo Testamento não vale. Bom, o Antigo Testamento, aí tem duas formas de você interpretar, né? Nós temos, então, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Você tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Antigo Testamento era o derramamento do sangue do Cordeiro, que prefigurava o Messias que viria, Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo, através do seu próprio sangue, ele é o Cordeiro. João vai falar, isso aí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a Nova Aliança, o Novo Testamento, é com o sangue de Jesus Cristo. Mas, na Escritura não, aqui apenas foi uma divisão para facilitar o nosso estudo, né? Aqui, quando fala Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? É apenas uma forma literária de se expressar, tá bom? Então, realmente, o Antigo Testamento, ele chegou ali ao seu cumprimento, porque quando Jesus ele morre, o antítipo, que era o cordeiro sacrificial, né? Que era sacrificado todos os dias, vai encontrar ali o seu tipo, que é Jesus Cristo, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Ao mesmo tempo que o trabalho do sacerdote também é Jesus, o sacerdote. O trabalho do sumo sacerdote, uma vez por ano, fazendo expiação, também apontava para o trabalho sumo sacerdotal de Jesus Cristo, né? Então, tudo aquilo ali, como eu falei, escrito no livro da lei, a lei cerimonial, todas as cerimônias apontando para Cristo Jesus, os ritos ali apontando para Jesus Cristo, e eles tinham conhecimento de todas essas coisas, né? Então não bastava apenas os sinais, os milagres que Jesus estava fazendo, mas precisava também dessa correlação, tá? E ele não estava fazendo por conta própria, ele estava fazendo no mesmo propósito, no mesmo pensamento que o Pai. Tem muita gente que fala, o Antigo Testamento
é um Deus irado, um Deus nervoso, né? O Novo Testamento é um Jesus amoroso. É como se Jesus fosse aquele filho meio rebelde, né? Que não obedecia muito o pai escreveu assim, ele faz ao contrário, né? Jesus falou, não, todas as aparições, quem entregou o livro a Moisés fui eu, quem apareceu na sarça fui eu, quem entregou as tábuas, os mandamentos fui eu, né? Eu é quem estava ali fazendo todas essas coisas. Aliás, os milagres realizados no Antigo Testamento era também através da pessoa de Jesus Cristo. Bom, isto é, ele veio para fazer as obras que o Pai o tinha enviado para fazer, as quais testificaram que ele viera do Pai. Então, tudo que Jesus estava fazendo, ele vai estar repetindo. Eu estou fazendo isso porque o meu Pai pediu, porque o meu Pai mandou, porque o meu Pai me enviou para que eu fizesse, para testificar, né, que eu sou aquele que estava descrito no Antigo Testamento, né? Abre aspas. Os líderes religiosos perguntaram a Jesus, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. João, capítulo 10, verso 24 e 25, né? Agora, é claro, se ele tivesse dito que era Cristo, aqueles líderes poderiam tentar contradizer. Mas como negar os sinais, as obras e as maravilhas? Esses eram testemunhos poderosos de quem Jesus é e de onde ele tinha vindo. Então, aquela história, né? A gente tem o ditado, falar até papagaio falava, falar até papagaio fala, né? Então, Jesus Cristo falando quem ele era, que ele era enviado do Pai, que ele fazia a vontade do Pai, qualquer um outro poderia fazer. Agora, falar e fazer, né? Eu vou transformar água em vinho, mais ou menos 600 litros de água em vinho naquela festa, primeiro milagre de Jesus, fichinha, moleza, por quê? Ele transformou, foi o rio Nilo inteiro em sangue, né? Lá quando caíram as pragas lá no Egito. Alimentar uma multidão de 5.000 homens, a gente não sabe quantas crianças e mulheres, né? Mas uma multidão de 5.000 homens com alguns peixinhos e alguns pães, moleza, porque durante 40 anos ele fez cair o maná do céu, alimentando ali mais de 2 milhões de pessoas, né? Que estava ali percorrendo aquele deserto no Êxodo, né? Então, Jesus Cristo não apenas falava, imagina, né? Fazer o Mar Vermelho se abrir e todo o povo ali passar sem ser afogado. Então, os milagres do Antigo Testamento também apontam a Jesus como Deus Todo-Poderoso, né? Isso é fantástico. Agora, Jesus ele vai chamar também a nossa atenção para o papel autoritativo das Escrituras. Tem muita gente que briga com a Bíblia, né? E aqui toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo. Aliás, Timóteo, né, escrevendo ali, vai dizer que toda a palavra de Deus, homens santos da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, a escreveram de Gênesis a Apocalipse, né? E Apocalipse, João mesmo, nós estamos estudando, vai escrever que ninguém pode acrescentar e ninguém pode tirar nada. É uma punição severa para quem acrescentar alguma coisa ou para quem tirar alguma coisa, né? Pois é, então, a palavra de Deus, próprio Jesus, ele diz que é autoritativa, né? Agora, o autor ele vai fazer o seguinte, ele fala, olha, a justificativa para Jesus, para quem ele era, de onde veio, o que fez e o que fará, se baseia na Escritura, nesse caso aqui, no Antigo Testamento, porque era a Bíblia que eles tinham em mãos naquela época. Agora, nós temos mais revelação, nós somos mais privilegiados, porque nós estamos falando do período do ministério de Jesus, mas o pós-ministério de Jesus fica registrado para nós também. O autor fala, leia os textos, João 5,39, também o verso 40, o verso 46 e 47. No Facebook eu li toda essa passagem aqui, tá? Também João capítulo 8, fantástico aí, tá? Agora, o que eles nos ensinam sobre a atitude de Jesus em relação à autoridade das Escrituras? Jesus, ele jamais questionou as Escrituras. Tem muita gente, como eu falei, que briga, né, com a Bíblia, tá? Fica questionando a Bíblia, às vezes por não conhecer, às vezes por ter pouco entendimento da forma literária que ela foi escrita em outra época, né? E há várias formas literárias aqui, né? Aqui tem história, né? Aqui tem poesia, aqui tem cântico, tem os salmos, né? Aqui tem profecias, né? Tem pelo menos 2 tipos de profecia, né? Tem as cartas,
que nós temos ali, né? Então tem uma variedade ali que a gente precisa, na verdade, estudar, não apenas ler, né? E aqui mesmo no canal eu tenho passado bastante estudo, né? A diferença sobre lei cerimonial, lei moral, lei civil, né? E a lei civil, por exemplo, que foi dada ao povo de Israel, cabia para o povo de Israel, como a lei civil do Brasil, que nós temos a Constituição, né? É uma lei que se aplica ao Brasil, não se aplica à Venezuela, não se aplica aos Estados Unidos, se aplica ao Brasil. A lei civil se aplicava a Israel. A lei cerimonial, aquelas cerimônias que a gente tem falado aqui, né? Que apontava para a morte de Jesus Cristo lá na cruz, o derramamento de sangue, o cordeiro que era sacrificado todos os dias ali, o sacrifício contínuo, apontando para o ministério de Jesus Cristo. Então, quando vem Jesus, é claro que se cumpre, então, aquilo que eles estavam aprendendo de forma didática, né? Era uma forma do evangelho ser apresentado, uma forma didática para as pessoas entenderem como seria, então, o perdão do pecado somente através do derramamento de sangue. Então, uma linha de sangue está percorrendo toda a história bíblica, né? Então, a gente precisa simplesmente ter conhecimento. E, às vezes, você pode... um dicionário, tem do grego, aramaico, hebraico, né? E também um dicionário bíblico, comentário bíblico, vai, às vezes, te ajudar. Então, Jesus, ele jamais questionou as Escrituras, né? Por quê? Porque a Bíblia, ela vai dar testemunho de Cristo, né? E ela vai conduzir as pessoas até Jesus. Então, este é o papel da Bíblia, né? Ele vai falar, olha, vocês examinam as Escrituras, vocês estão examinando a Bíblia porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Gente, tem muito lugar que a gente chega, a Bíblia está aberta, é bonito, né? Você chega lá e lê, geralmente está no Salmo, né? Mas Jesus está falando, olha, vocês estão buscando aí na Bíblia, vocês estão estudando a palavra na Bíblia, porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Agora, ela aponta para mim. A vida eterna é Jesus Cristo. Se você não aceitar Jesus, meu irmão, você pode ler, de Gênesis a Apocalipse, pode ler quantas vezes você quiser, mas se você não entender que ela está apontando para Jesus, não tem jeito, tá? Próprios 10 mandamentos, né? Nós obedecemos, aguardamos os 10 mandamentos de Deus, não para obter salvação, mas porque nós somos salvos. E a maneira de expressar essa alegria da salvação, da graça, claro, é obedecendo, é o mínimo que possamos fazer. Mas a lei, ela não nos salva, ela mostra onde tem sujeira em nós, como se fosse um espelho, né? Paulo vai escrever, eu não conheceria o pecado se não fosse a lei. Então a lei, ela mostra o que é pecado e aponta para Jesus, que pode resolver o problema do pecado. Então ela mostra, e João vai escrever aqui que pecado é a transgressão da lei. Então, quando você desonra o pai, é pecado. Quando você mata, é pecado. Quando você rouba, é pecado. Você entende que você pecou, você vai se arrepender daquele pecado e vai buscar a conversão. E o Espírito Santo está aí para realmente dar força. Agora você vai a quem pode te perdoar, que é Jesus Cristo, somente através dele, tá? Então Jesus não tinha problema com as Escrituras e você também não deve ter problema com as Escrituras. Então, irmãos, ao longo dos evangelhos, repetidas vezes, Jesus apontou para a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele, né? Quando você lê João 13, verso 18, João 17, 12, João 19, 24, 28 e 36, o autor pergunta o que eles ensinam sobre a autoridade das Escrituras, conforme Jesus e o próprio João entendiam, né? Os eventos da vida de Jesus cumpriram as Escrituras. Está dizendo, quando você lê, por exemplo, Daniel capítulo 7, né? Você vai ver aí toda essa história de Jesus sendo apresentada ali até o meio da semana, né? Onde Jesus morreria, o batismo de Jesus, a morte de Jesus, tudo apresentado ali em Daniel, tá? Segundo ponto é que a Bíblia deve fundamentar a nossa fé, né? Então, qual é o fundamento da nossa fé? É a Bíblia, porque a Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia que mostra para nós o plano de salvação. Eu sei do céu porque a Bíblia fala, eu sei de Jesus porque a Bíblia fala, eu sei que há o Espírito Santo ativo trabalhando em nosso favor, como pessoa que sente, né, que chora, que tem emoção, né, como pessoa, porque a Bíblia fala, né? Deus Todo-Poderoso, né, porque a Bíblia fala, tá? Então, Jesus ele vai dizer que a Bíblia deve fundamentar a nossa fé e a Bíblia deve também
guiar as nossas ações, né? Eu preguei, vocês viram aqui no canal, né, sobre José, e ali é um crente bem resolvido, né? Tem muita gente crente mal resolvida, e aí passam a criticar a palavra de Deus e passa a basear as suas ações apenas em emoções, né? Ou talvez o que tem aprendido na escola, ou às vezes na escola da vida, mas as nossas ações, seja dentro de casa, né, no matrimônio, seja no trabalho, seja na própria igreja, é a Bíblia que tem que guiar as nossas ações. Agora, veja bem, na terça-feira e na quarta ele falou das profecias do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, né? Ali em discussões com os líderes religiosos sobre a sua identidade, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras. À primeira vista, poderia parecer ali desnecessário. Por quê? Porque Jesus estava discutindo a Bíblia com as pessoas que eram líderes religiosos, eram até doutores da lei, então eles tinham realmente muito conhecimento do Antigo Testamento. Ele estava discutindo com doutores da lei, pessoas que estavam à frente da comunidade ali. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? Eu vou dividir com vocês. Como é que você conhece a Bíblia, né? Pois é, como você conhece a Bíblia? Porque os judeus, eles conheciam a Bíblia, mas eles receberam também, além da Bíblia, muitas tradições. Jesus vai estar questionando a todo tempo as tradições dos anciões, ou as tradições daqueles que vieram antes deles ali, e que foi colocado dentro da igreja como doutrina. Então, Jesus ele está sempre questionando a questão da tradição versus o que está escrito, tá? Então, tem muita coisa que a gente vê aí como doutrina em algumas denominações que não está aqui na palavra de Deus, são tradições, né? É claro, há tradições boas, mas há tradições que competem com a palavra de Deus e às vezes vence, né? A palavra de Deus, tá? Então, como é que você conhece a Bíblia? Às vezes também as pessoas pegam filosofia e traz para dentro da religião, né? Eles tinham lá no passado, quando João estava escrevendo, o problema do gnosticismo, forte o gnosticismo, colocando na cabeça das pessoas que Jesus Cristo não era o Messias prometido, né? Pois é. E a gente sabe que Jesus, as profecias que o próprio Jesus falou, nós aprendemos na lição passada, né? Desde a queda de Jerusalém no ano 70, todo aquele enredo, toda aquela história, que a história vai comprovar, né, essa profecia de Jesus Cristo, né? Nós temos aí o dia, meio-dia escuro como a meia-noite, o sol, como se tivesse se apagado, nós temos a lua vermelha como sangue, nós temos a queda das estrelas, nós temos o terremoto de Lisboa, né? Então todas essas coisas vêm acontecendo e a gente vai acompanhando na Bíblia e a história vai nos revelando, né? Pois é, Daniel capítulo 2, na lição que eu apresentei no Facebook, eu falei de Daniel capítulo 2, a razão da minha fé, né? No Império Babilônico, Medo-Persa, Grécia, Roma Imperial, Roma Papal de 538 até 1798, da nossa época aqui, né? Termina ali com a Revolução Francesa. Então está muito ainda vivo na nossa memória o livro de história e a Bíblia já contando para a gente de todas essas coisas aí. Então, algumas passagens que Jesus usou aqui, né? Se referindo a João 1:23, João Batista foi enviado para preparar o caminho do Senhor. E onde é que está escrito isso no Antigo Testamento? Lá em Isaías 40, verso 3. João 2,16. Assim como Davi, o Messias expressaria zelo pela casa de Deus, né? Você lembra que Jesus chegou ali, expulsou os mercadores ali. E onde é que está isso também? No Salmo 69, verso 9. João 7,38. O Senhor e o Messias são fonte de água da vida, fonte de água viva. Lá no Antigo Testamento está lá em Jeremias, né? Capítulo 2, verso 13, João 19:36, como aconteceu com o Cordeiro Pascual, seus ossos não seriam quebrados. Não quebraram. Lá, lembra que as pessoas que eram pregadas na cruz tinham o costume de ser quebrado as pernas, mas as pernas de Jesus não foram quebradas. Por quê? Porque Números, capítulo 9, verso 12, dizia que o Messias não teria nenhum osso quebrado. Então, não apenas os milagres, não apenas os relatos falados do próprio Deus falando que esse era o Filho, do próprio Espírito Santo,
os sinais, milagres, pessoas falando sobre Cristo, como testemunha dele como Messias, agora também a relação da palavra, a autoridade, dizendo que Jesus Cristo é o Messias, porque tudo aquilo que estava profetizado se cumpria nele, não nos outros que diziam ser. Então, não apenas João, mas também Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e todos os escritores do Novo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo, inúmeras vezes enfatizaram como a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, assim como a sua ascensão ao trono de Deus, são cumprimento das profecias lá no Antigo Testamento, né? Então tá tudo aqui, tá bom? Tá tudo aqui. Agora, tem uma pergunta interessante aqui, ó. Embora Jesus apontasse continuamente as Escrituras para os seus discípulos, estou falando daqueles 12, né? Bem próximo dele ali, pois prediziam os seus ministérios em seu momento. Agora, pergunta, então, em que momento, finalmente, eles compreenderam que as Escrituras apontavam para ele? Então, Jesus está falando, mostrando toda essa correlação, né? Agora, que momento em que eles vão acreditar? Isso aconteceu somente depois que Cristo morreu, ressuscitou e apareceu aos discípulos, né? Abrem aspas aí, ó. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. João 2, 22, João 20, verso 9 também. Então, veja bem, apesar de todas aquelas coisas acontecendo ali, eles só vieram a crer realmente que Jesus, que o Antigo Testamento apontava para Jesus, né? Era verdade que Jesus Cristo era o Messias do Antigo Testamento somente depois que Jesus morre, ressuscita e aparece para eles. Agora, a gente tem falado aqui da segunda vinda de Jesus Cristo. Tem muita gente que põe em xeque aí, até porque cientificamente é impossível que todos os olhos verão ao mesmo tempo, né? Porque a Terra é curva, né? Então, cientificamente não tem como todos os olhos verem Jesus ao mesmo tempo. Jesus fala, ressoada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos de todas as épocas em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é impossível cientificamente acontecer. Agora, os vivos em Cristo serão transformados, glorificados e subirão para... Mas isso é impossível, como alguém pode voar? Como é que o homem pode voar para o céu, né? Então, cientificamente, isso é impossível. Então, coloca em xeque a palavra de Deus. Só que tem um problema aqui. Eles tiveram chance porque naquele momento estava sendo instaurado o reino da graça. Quando Jesus voltar, será o reino da glória. Agora, a porta da salvação tem um momento de se fechar. Seja quando a gente para de respirar, a gente morre, né? A porta da graça se fecha, pode ser daqui a pouco, então o momento de se converter e aceitar Jesus como Salvador é agora, ou quando Jesus jogar o incensário na terra e falar, está feito. Logo em seguida vem as pragas. Agora, quando começar a cair a primeira praga, pronto, a porta da graça está fechada. E ele diz que esse momento virá como ladrão, né? Ele nem sabe quando vai ser esse dia aí. Então, meu irmão, minha irmã, nós não sabemos o dia da morte, nem o dia em que a porta da salvação, da graça, o trabalho expiatório de Jesus Cristo termina e ele volta, né? Depois, ali na sétima praga, né? Então, muito cuidado, isso aí, o momento da conversão é agora, tá ok? Muito bem. Nós falando aqui ainda das profecias do Antigo Testamento, né? Jesus disse aos líderes religiosos, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Então, é uma afirmação ousada que Jesus Cristo fez ali, né? Não há dúvida, o nascimento, a vida e a morte de Jesus foram preditos pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante de sua identidade como Messias esperado. João recorre várias vezes a esses textos do Antigo Testamento para destacar quem é Jesus e por que devemos crer nele e aceitar a salvação que ele nos oferece. Então agora o autor está falando, olha, não é apenas o pessoal lá da segunda geração, não. Nós também precisamos acreditar que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Deus Salvador. Vamos aos textos? João 12, 13. O Messias seria recebido na casa do Senhor. Onde é que está registrado? O salmista. Salmo 118, verso 26. Outra coisa que aponta para Jesus, João 12, 14, ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, né? Zacarias, capítulo 9, verso 9. Assim como Davi, Jesus seria traído por um amigo bem próximo, João 13, 18, Salmo 41, 9. Ele seria transpassado pelo seu povo, João 19, 37, Zacarias 12, 10, Zacarias 13, 6. Então dá ali, falou, olha,
não só os sinais, mas as coisas que acontecem para vocês ficarem ligados. Vocês conhecem a palavra de Deus, alguém vai cumprir essas profecias na risca, tá bom? Muito bem, para terminar então, Jesus fala, olha, vocês são daqui de baixo, né? Leia João 8, capítulo 8, do verso 12 até o verso 30. Jesus e os líderes, eles tiveram um debate ali sobre a identidade dele como Messias. Os líderes rejeitaram Jesus por entenderem, por estarem, né, ali presos a tradições humanas, né, e também aquelas pessoas que são religiosas apenas externamente, não, de fato, o coração transformado, né? Tem muita pessoa religiosa apenas externamente, tem aparência de pessoa religiosa. Agora, é claro, tem aqueles que criticam esses religiosos, né? Já viu? E geralmente as pessoas que fazem crítica a esses religiosos externamente são piores, porque não são nem religiosos no seu interior e muito menos no seu exterior. Está numa condição ainda pior, né? Os dois precisam fazer uma reconciliação. Jesus disse que aqueles homens, não conheciam a ele nem o Pai, João 8,19. Eles deveriam conhecer ambos, mas enganavam a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições e filosofias que, mesmo tendo Jesus diante deles, fazendo tudo o que ele fez e dizendo o que disse, trazendo revelações poderosas do Pai, ainda assim o rejeitaram. Meus irmãos, se aqui é fonte autoritativa e aqui está falando tudo o que Jesus fez, é como se nós estivéssemos aqui, dentro da história. É para nós também. Todas as revelações são para nós também. Tem muita gente que, apesar de tudo, ainda rejeita Jesus. Em segundo lugar, Jesus disse, vocês são daqui de baixo. Ali em João 8,23. Em outras palavras, por mais religiosos que fossem, eles não eram espirituais, não eram pessoas piedosas. Tinham aparência de piedade, segundo Timóteo 3,5, né? Mas não passava disso, apenas aparência. Tinham piedade exterior, mas internamente eram pessoas incrédulas, né? A gente vê isso daí no dia a dia. É um pecado, né? Falar o nome de Deus em vão. O que é falar o nome de Deus em vão? Se mostrar como um representante de Jesus, um cristão, né? Mas, no fundo, envergonhar Jesus. Né? Tem muito crente que envergonha a sua placa, a denominação, o cristão, né? A pessoa fala, eu não quero ser crente, não, rapaz. Olha como é o comportamento desse rapaz. Olha como é o comportamento desse homem. Olha como é o comportamento dessa moça. Olha como é o comportamento dessa mulher. Eles são evangélicos. Eles são católicos. E estão agindo, né, pior do que uns mundanos. Não, eu não quero. E aí, o nosso testemunho mal, né, o falar o nome de Deus em vão, esse comportamento mal aí, né, expresso, faz que as pessoas se afastem e ficam lá. Agora, a pessoa não vai com essa salvação lá também, não. Ela critica, mas ela não é salva por estar criticando, né? Ela tem que passar por eles e ir a Jesus Cristo, né? Agora, nós estamos falando de pessoas que têm aparência. E o pior é que as pessoas que têm aparência, pessoas enganam, né? Aquelas que têm aparência, elas conseguem até enganar as pessoas, mas não enganam Jesus, né? Então, isso não era novidade, tá? Na época de Jesus, Jesus vai dizer que isso não era novidade. Deus havia dito que os israelitas o honravam apenas com a boca e com seus lábios, mas seu coração estava longe do Senhor. Isaías, capítulo 29, verso 13. Então, lá já no Antigo Testamento, a pessoa louvava apenas da boca para fora. Essa ideia foi repetida por Jesus séculos mais tarde, quando disse, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Há falsas adorações que Jesus não aceita, tá? Tem muita gente enganada aí, achando que Jesus aceita qualquer coisa, né? Preceitos humanos. Já era bastante ruim que estivessem enganando a si mesmo, mas a tragédia era agravada porque também desencaminhavam outras pessoas. Embora, curiosamente, né, João tenha escrito que, como resultado da conversa descrita nesses versículos, muitos creram em Jesus. Amém, né? Assim, apesar da má liderança, muitos judeus conseguiram se livrar da influência deles e ver por si próprio quem era Jesus. Quem era Jesus? Então, aqui, ele tem uma outra lição, né? Às vezes você frequenta uma igreja que lá os seus líderes, né, estão
não estão muito de acordo com a palavra de Deus. Agora, você está todos os dias com a Bíblia, o Espírito Santo está trabalhando e você vai tendo conhecimento dia a dia, né? E a Bíblia está apontando para Jesus, você está se aproximando cada dia mais de Jesus Cristo. E eu falo para você, meu irmão, e para você, minha irmã, aqui, ó, é fonte autoritativa, palavra de Deus, tá? Palavra de Deus. Não é pecado você questionar o seu pastor se você perceber que o que ele está falando é tradição humana, preceito humano, não está aqui nas Escrituras Sagradas, tá? A Bíblia vai dizer, foge dela, povo meu, saia daí, povo meu, para que não ocorra com vocês o que vai ocorrer com ela, né? Deixa eu ler isso para vocês aqui, tá? Eu vou fechar hoje com Apocalipse, então, né, 14, verso 6 em diante, que é o que nós devemos pregar a partir do tempo do fim, né? Nós, adventistas, aprendemos, né, que o tempo do fim, a gente defende essa ideia que começa ali por volta de 1798, ali quando está terminando ali esse grande movimento que começou em 538, né? Roma papal, terminando ali em 1798, começando a partir dali, então, o tempo do fim. E a partir desse tempo, então, é levantado um grupo de pessoas, né? Começa a preparação para pregar um grupo de pessoas ali, e a gente está incluído nessa missão de pregar as 3 mensagens angélicas, porque lá ele estava questionando que Jesus Cristo não era o Messias, não era o Deus Criador. Aqui, a partir de 1842, 44, já começa a surgir ali os primeiros rascunhos de Darwin, que vai virar um livro poderoso, e uma tese poderosa que vai para dentro das escolas, refutando que Deus é o Criador de toda essa maravilha, planeta Terra, do ser humano e de todos os outros seres vivos, em 7 dias literais, dizendo que não, que foi uma explosão e que o homem veio do quase nada. Você conhece a história, né? Então, ali refuta que Deus é o Criador e é apresentado um grupo de pessoas que devem pregar a partir dessa data, então, que Deus é o Criador de todas as coisas, porque nós não aprendemos na escola, né? Na escola, lembra quando a gente estudava que a da evolução ali, vinha até a história do macaco, né? O homem começa andando de 4, começa a se levantar, né? Pois é. E a Bíblia vai dizer que Deus faz Adão e Eva, sopra nas suas narinas o fôlego de vida e o homem torna-se uma alma vivente, né? E aí diz aqui, ó, verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre toda a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, olha o que é para nós falarmos, ó, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. A hora do juízo para nós adventistas, né, começa ali por volta de 1844. Olha só, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Trazendo isso aqui, tá vendo aqui? Né? Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez o mar e aquele que fez a fonte das águas. Então a gente está aqui refutando, né, o que Darwin escreveu. O cristão, ele é criacionista, né? Pois é, o Darwin é evolucionista. Tem muita gente que está tentando trazer a teoria da evolução humana, da evolução da Terra, do planeta para dentro da igreja. Segunda voz, seguiu-se esse outro anjo, segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, veja bem, o vinho verdadeiro, né, que representando o sangue de Cristo, é o evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, ó, sem filosofia, sem preceito humano, palavra de Deus, tá? E agora, esse vinho da fúria da prostituta aqui de Babilônia, aqui é um vinho corrompido. Então, é a palavra de Deus adulterada e que muitas pessoas estão distribuindo até no púlpito da igreja e que muitos líderes e as nações já beberam. E a Bíblia diz que todos beberam. Então, em algum momento, nós já bebemos também desse vinho aí, né? E temos que tomar muito cuidado para não se embriagar, ficar com a cabeça entorpecida desse evangelho corrompido. Terceira voz diz, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado se mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro,
A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Texto muito forte. Agora, tem um povo que vence aqui. Capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu sempre falo isso aqui. Por que nesse chamado aqui tão forte, fala, bom, tem um povo que vence, né? Que é a igreja remanescente de Cristo. Essa igreja, ela percorre toda a história bíblica. Quem são os remanescentes? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Por quê? Porque lá, né, algumas religiões orientais e os judeus guardam os mandamentos de Deus, mas não têm a fé em Jesus. No nosso ocidente, as nossas religiões aqui, cristãs, muita, maioria, tem a fé em Jesus. Não, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Mas não querem guardar os mandamentos de Deus. Aqui está falando dos mandamentos de Jesus? Não. Ele já coloca os mandamentos de Deus para a pessoa lembrar que são ali os 10 mandamentos escritos nas 2 tábuas pelo próprio dedo de Deus, tá? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Estarei pregando amanhã, sábado, e vou estar postando para vocês aqui. Amanhã eu vou estar falando sobre o amor de Deus e o perdão, né? E a salvação. Qual é a relação do amor de Deus? Quem é amado por Deus? Ele quer salvar quem? Amanhã, então, tá? Eu vou pregar na igreja do Jatobá e no domingo eu vou falar sobre família, 4 pilares e a base para que tenhamos uma família realmente forte que seja capaz de suportar qualquer tempestade, qualquer problema. Posso contar com você aí? Ore por mim, eu vou estar orando por vocês também. Pense nisso, um forte abraço, um bom final de semana, compartilhe, deixe o joinha e se inscreva. Que Deus te abençoe.